Bom, hoje nós vamos estudar Romanos 6, versos 1 a 4. Ele é um texto bem interessante porque ele envolve um dilema, né? Que às vezes ele é traduzido de outras maneiras no nosso mundo moderno, tá? Mas vamos lá, vamos orar e aí a gente já dá início. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse momento. Obrigado pela vida dos que aqui estão presentes, que o Senhor possa abençoar a cada um nessa reta final de ano, também que o Senhor possa dar um período muito bacana de férias, de festividade, embora tenhamos todos nos nossos corações muitas dores por conta daqueles que perdemos, mas nós confiamos na Tua graça, Senhor. Obrigado pela vida do Honda, que tem se dedicado todos esses anos à empresa e está aí às portas de uma aposentadoria, que ano que vem o Senhor possa realmente usá-lo naquilo ainda que o Senhor deseja, já tem sido usado muito até aqui, e que o Senhor possa permitir ele um novo ciclo na sua vida, Pai, um ciclo muito vigoroso, muito cheio de realizações. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós vamos ler Romanos 6, versos 1 a 4, o texto diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Até aqui. Bom, a gente fez o desfecho do capítulo 5, e ele vai terminar, o apóstolo Paulo vai terminar o capítulo 5 com... só um momento, pastor Marcos, estou sem câmera e sem microfone hoje, alguém mandou um recado aqui, só um momento. Eu não vi de quem que é o recado. Tá, mas tudo bem. Então, Paulo termina fazendo essa questão falando acerca do pecado, aqui no capítulo 5, verso 20. E aí ele emenda o capítulo 6, retornando a esse mesmo assunto. Lá no capítulo 5, ele vai concluir dizendo o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, Paulo agora ele fica numa preocupação interessante aqui, porque alguém poderia, e certamente estaria fazendo exatamente isso, pecando, a fim de que a graça aumentasse, ou seja, alguém ali estaria se utilizando da graça perdoadora por meio de Jesus Cristo, a fim de continuar no pecado. E a gente consegue ver esse tipo de coisa ainda hoje. Porque é normal a gente ouvir a seguinte questão: olha, cada um tem a sua interpretação da Bíblia, cada um tem a sua opinião da Bíblia. Irmãos, a gente, em questão de Bíblia, a gente não vive de opinião, tá? Na verdade, a teologia ela é dividida em termos de compreensão de três maneiras. Nós temos os dogmas, tá? Os dogmas são aquelas coisas que a gente não negocia. Jesus Cristo, ele tem uma dupla natureza. Ele é 100% homem, 100% Deus. Isso é um dogma. Disso a gente não abre mão. Jesus Cristo teve um nascimento virginal. Isso é um dogma. A doutrina da Trindade, embora o termo Trindade não apareça na Bíblia, ele é um dogma. E ele é aceitado por praticamente todos os cristãos, com exceção dos unitaristas e dos testemunhos de Jeová. As principais igrejas do mundo aceitam a Trindade como um dogma. Agora nós temos as doutrinas.
As doutrinas, elas têm um valor muito importante para a igreja, mas aí elas são passíveis de interpretação. Então, a pessoa, às vezes, ela não precisa necessariamente afirmar a sua crença em determinada doutrina, mas ela não precisa negar aquilo. Ela não precisa negar aquilo. Para nós, a questão fundamental é que Cristo vai vir. Nós acreditamos que Cristo vai vir. Como isso será operacionalizado por Deus? Tem discussões. Mesmo a questão do batismo, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto hoje. O batismo, ele é aceito como uma necessidade para todo cristão. Mas a maneira de operar isso, a forma doutrinária de se fazer isso, a prática, isso cada igreja vai fazer do seu jeito. Tanto é que nós aceitamos que pessoas que foram batizadas enquanto bebês podem ser salvos, sim, porque a salvação ela não depende do batismo. Mas nós, uma questão daquilo que melhor simboliza a morte e a ressurreição do cristão, utilizamos o batismo de imersão. E nós temos as adiáforas, que são opiniões. O termo usado ali é adiáforas, são opiniões. Ali a gente pode ter algumas opiniões sobre textos bíblicos, tá? Mas, de maneira geral, nós temos dogmas que a gente não negocia, nós temos doutrinas. Doutrinas, sim, aí, dependendo da igreja, você pode optar por essa ou aquela, sem colocar ali a salvação de alguém numa situação ali mais complicada, tá? O fato é que pessoas estavam levantando opiniões sobre aquilo que é dogma, tá? E aí você não levanta opinião sobre aquilo que é dogma, aquilo que já foi dito que é daquele jeito. Ou seja, quem foi sepultado em Cristo, quem renasceu de novo para Cristo, essa pessoa não pode viver pecando, tá? Isso é um ponto pacífico para a grande parte das igrejas, para aqueles que desejam viver uma vida em harmonia com a graça de Deus, tá? Então, eu vou agora fazer o compartilhamento da tela. E o apóstolo Paulo vai começar dizendo o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Era exatamente isso que muitas pessoas daquele período pensavam. Interessante que a palavra pecado, ou pecar, vai aparecer 17 vezes nesse capítulo. Então, a palavra pecado é um termo-chave aqui, nesse texto, porque pecado é aquilo exatamente que rompe a nossa relação com Deus. Trata-se do alicerce que Paulo lança para tratar do tema o cristão e o pecado. O capítulo 5 terminou com a seguinte declaração: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Eu fiz a seguinte comparação na semana passada. O cloro ele pode estar presente na água, mas aí eu coloco um reagente e esse reagente vai evidenciar a presença do cloro, que é um corpo estranho à água, apesar de ele servir, nesse caso, para indicar que a água está num estado de purificação, porque o cloro procura fazer isso mesmo, mas o reagente ele vai evidenciar a presença de um corpo estranho, aquilo que é natural à água. Da mesma maneira, a lei ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A transgressão já existia antes da lei, assim como o cloro já existia antes do reagente, mas ambos foram introduzidos para que isso se tornasse evidente, para mostrar o quanto nós somos pecadores. Muito bem, ao ler esse verso, pense que Paulo está dando legalidade ao pecado, e muitos, os chamados antinomistas, aqueles contrários à lei, né, ou aqueles que queriam viver uma ausência plena de lei, ensinavam exatamente isso. E esse fato vai explicar por que Paulo começa o texto dessa maneira. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente?
No verso 1, Paulo formula uma questão importante, pois ele pressente uma objeção. Romanos 5:20 poderia ser interpretado como legalidade ao pecado. Vamos pecar para que a graça aumente ainda mais. Então, quanto mais eu peco, mais a graça se faz presente, então eu vou pecar ainda mais para que mais a graça se torne presente. Isso era ensinado por alguns. Aqui Paulo questiona, continuaremos pecando para que a graça aumente? Lógico que é uma pergunta retórica. A resposta ela já está implícita na própria pergunta. Com base na graça, é certo que alguém que se sentiria confortável em pecar, afinal, que mal isso teria para uma pessoa que esteja revestida pela graça? Ou revestida pela graça? A questão é que quem gosta de pecar nem está mais ciente da presença de Jesus em sua vida. É possível que essa pessoa nem tenha sido convertida. Ou ela é aquela pessoa cuja semente foi lançada, ou comparada àquela semente que foi lançada ali entre as pedras, então veio o sol e tal, e a coisa não andou, ou entre os espinhos, não é mesmo? É exatamente isso que acontece. Então, a palavra pecado que o apóstolo usa está no singular. Ela não, essa palavra aqui, ela não se refere necessariamente àqueles pecados que a gente acaba cometendo no cotidiano. Irmãos, a gente acaba cometendo certos pecados no cotidiano, seja num pensamento, seja numa forma de palavra dura, que a pessoa não merecia aquilo, ou quando somos injustos com alguém, ou quando pecamos por omissão, deveríamos ter feito bem para alguém, estava ao meu alcance, eu não fiz, e tudo isso ali é pecado. Não é isso que necessariamente Paulo se refere. Ele se refere a um conceito mais amplo de pecado. É um pecado aqui que se constitui num reinado e que, quando a pessoa está debaixo do poder desse reinado, que se você tem um reinado, pressupõe a existência de um rei, e nesse caso é o maligno, né? O mundo jaz no maligno. Então, você vai acabar cometendo todo tipo de torpeza, pecados realmente graves, muitas vezes, tá? O fato é o seguinte, a salvação é pela graça, mas quando nos rendemos ao reinado do pecado, nós ficamos debaixo desse poder, e o pecado, ele já não nos assombra mais. O pecado, para quem peca deliberadamente, não constrange mais a pessoa. E em se tratando de alguém que se diz cristão, a palavra usada ali é abuso da graça, ou graça barata, quer dizer, a pessoa não valoriza aquilo que Jesus fez por ela na cruz. Então, por ficar debaixo do poder do pecado, entende-se que a pessoa fica debaixo do controle do pecado. O pecado seria como que um vício, em que a pessoa é sempre impelida a fazer e cometer mais e mais pecado. É aquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 1 e 2. Quer dizer, não satisfeito com pecados já existentes, elas vão lá e inventam formas novas de cometer pecado. A questão é que Paulo aqui não está se dirigindo necessariamente para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Ele está falando para pessoas que já ouviram falar de Jesus. Aliás, Paulo está escrevendo, dirigindo essa carta para a igreja. Ele não está escrevendo para pessoas que estão fora da igreja, mas para pessoas que estão ali no círculo, né, de irmãos, né, e que estão, de alguma maneira, influenciando um tipo de comportamento pecaminoso. Bom, quem está em Cristo foi libertado da escravidão do pecado. No entanto, o grande problema é que muitos cristãos são ignorantes. Em qual sentido? Ignoram os benefícios da cruz, ignoram os benefícios da graça, e não conhecem o que Cristo fez por eles. Trata-se de pessoas acomodadas que se acostumaram a viver como escravos. Lembrando aqui do povo de Israel, que quando foi liberto do Egito, depois de vagar por um tempo no deserto, sentindo falta de alguns alimentos, quiseram voltar para o Egito, achando que a comida de lá era melhor, apesar de todo o sufoco que vivenciaram
naqueles últimos tempos, de ter que produzir sem ter os materiais adequados para isso, né? E possivelmente serem chicoteados, né? E, envergonhados, vilipendiados e tudo mais. Então, é isso que muitos cristãos fazem, retornam a essa vida anterior. Então, há outros que são fracos e ficam com medo do feitor dos escravos, deixando assim de desfrutar da sua liberdade que foi comprada por alto preço. Quer dizer, e aqui às vezes se refere até a cristãos novos, que ficam nessa ambivalência entre servir ao poder da luz, a Cristo, e o poder das trevas, e frequentemente retornam a esse poder das trevas. Isso até poderia ser normal para um cristão recém-convertido, mas há pessoas que fazem isso por muitos anos, 15, 20, 30 anos de convertido, e continuam vivendo debaixo do poderio do reinado do pecado. Tá? Elas não adquiriram musculatura ou rigidez espiritual suficiente para resistir a esse feitor. Esse feitor, esse reinado não tem mais poder legal sobre essa pessoa. Então, essa pessoa não precisa temer. O que ela precisa é resistir ao pecado. Ela precisa resistir com toda a força. Muito bem, infelizmente, há muitas pessoas que são facilmente influenciadas a viver uma vida como se não tivessem sido salvas. E talvez muitos não foram salvos de fato. Talvez alguns foram salvos. E vivem essa ambivalência, e cada vez mais a sua vida deixa de ser ambivalente para se tornar uma vida de pecado mesmo. Tá? E aqui eu estou começando a redefinir o conceito de salvação, no sentido de que uma vez salvo, sempre salvo. Eu estou começando a olhar um pouquinho diferente dessa maneira, porque muitas vezes há muitas pessoas que se apropriam desse termo, uma vez salvo, sempre salvo, em algum momento começam a pecar deliberadamente e dizendo, olha, eu sou filho do Pai, então ele sempre vai me perdoar, né? Mas temos que ter cuidado, porque há aquilo que Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão, falou, olha, existe um negócio chamado graça barata. E quando a gente entra por esse viés, é muito difícil depois de sair dele. Muitos libertinos no tempo de Paulo, e também hoje em dia, distorcem o ensino de Paulo sobre a graça. E esses mestres, hoje nós poderíamos chamar de influenciadores, né? Os influenciadores digitais, as pessoas que ensinam, os mestres do nosso tempo, inclusive no campo teológico, ainda hoje, né, ensinam que a prática do pecado, naquele tempo, abria largas avenidas para uma ação muito mais forte da graça. Afinal, quem muito pecou, muito será perdoado, aqui retomando a palavra de Jesus. Só que muitos usam dessa palavra de uma forma distorcida, dizendo, vamos pecar para que onde há pecado há maior graça. Tá? Mas não é exatamente isso que acontece. De fato, quem muito pecou, muito maior a graça vai ser evidenciada, mas uma vez que a pessoa foi perdoada, ela foi perdoada. Então, ela já não deve mais continuar no âmbito de uma vida de pecado como se ela nunca tivesse sido perdoada. Então, esses mestres, influenciadores, ensinavam que a prática do pecado abria largas avenidas para uma ação muito mais forte da graça, ou seja, eles ensinavam que quanto mais se pecava, mais abundante seria a graça sobre a vida do pecador. Mas Paulo confronta esse ensino diabólico, dizendo que o reinado da graça nos leva a morrer para o pecado, ao invés de nos incentivar a viver no pecado. Quer dizer, não tem como você viver uma vida dupla. Eu sou vivo em Cristo, mas estou vivo para o pecado também. Esse tipo de coisa não há. Mas, pastor, podemos ainda pecar? Sim, ainda o cristão pode pecar. Aliás, havia uma frase antiga que diz o seguinte, olha, fora de Cristo não posso não pecar. Quer dizer, a pessoa que não está em Cristo, ela vai pecar pelo simples fato de ela rejeitar Cristo. Então, o pecado dela vai ser constante. Agora, com Cristo, eu posso não pecar. Então, eu posso passar um dia, 2 dias, 10 dias, um ano sem pecar. Isso é possível,
porque eu não estou mais vivendo debaixo do reinado do pecado. Então, John Stott diz que a graça, além de nos justificar, também nos santifica. E essa santificação permite que, em momentos da minha vida, eu não peque. E ele diz mais, uma pessoa santificada não pode viver no pecado. Aqui ele se refere ao pecado contumaz. É aquele pecado que a pessoa faz e faz e faz e faz. É diferente, por exemplo, de eu, em algum momento, num acesso de ira, falar mal de alguém. Mas eu falei mal de alguém, imediatamente o Espírito Santo tocou na minha vida, no meu coração, me constrangeu, me envergonhou, então eu vou lá e peço perdão, e eu não peco, eu não vou mais continuar falando mal daquela pessoa. Agora, o pecado contumaz seria o seguinte, eu falo mal, eu falo mal, eu continuo falando mal, eu falo mal de novo, e isso é uma ação reiterada na minha vida. Isso é um pecado contumaz, significa que estou vivendo debaixo de um reinado de pecado, em que Cristo parece que não está mais fazendo efeito na minha vida, ou seja, os efeitos da salvação, os efeitos que a cruz de Cristo fez da minha vida já não fazem mais. O teólogo William Barclay, citado aqui por Hernando Dias Lopes, e eu já li algumas vezes os textos dele, ele é um grande expositor, comentarista, linguista, ele diz que seria uma atitude vil, uma atitude baixa, um filho considerar-se livre para pecar apenas por saber que seu pai o perdoaria. Isso seria muito triste, né? Existe dentro do círculo dos que estudam a questão da dependência química, o chamado amor exigente. E o amor exigente é o amor que exige. Ou seja, se em algum momento aquele filho, aquele marido, persistirem em usar droga, álcool, outra substância tóxica, que traga prejuízo para si, para a família, para a sociedade, a família tem que trancar o pé, e às vezes significa ter que trancar a porta. Não significa abandono, significa, olha, você vai se tratar aqui, enquanto que você não se tratar, você não entra mais. Quer dizer, Deus ele tem atitudes disciplinares para os seus filhos. Não significa que Deus é um paizinho vulgar do século XXI, que o filho faz e acontece e ele não está nem aí. Pelo contrário, Deus é Deus, Deus é Pai, Deus é justo, e ele não aceita o pecado. O pecado é algo que ofende ao coração do Pai. Então, se falamos mal agora, para usar de exemplo, enquanto o Espírito Santo estiver tocando e eu decido não fazer mais aquilo, é que os efeitos da graça, da crucificação, estão fazendo algo na minha vida. Mas a partir do momento em que eu peco naquilo de uma maneira deliberada, é que realmente os efeitos da graça parecem não mais estar fazendo algo na minha vida, e aí eu preciso realmente reavaliar minha posição em Cristo. O verso 2 diz o seguinte, de maneira nenhuma, quer dizer, não vamos pecar de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não há como. Então, a resposta de Paulo para a questão de cometer pecado é enfática. De maneira nenhuma, de jeito nenhum. Não tem sentido retornar para o reinado do pecado, viver nele. Quando já se morreu para ele? Eu já morri para o pecado, então não tem mais por que ficar pecando. Até porque não tem lógica viver duas vidas ao mesmo tempo. Uma em Cristo e outra no pecado. E olha que eu já escutei expressões assim, olha, eu estou vivendo uma vida em Cristo, uma linha em Cristo, e outra aqui no mundo. Quer dizer, há uma discrepância. Você vê que aquele ensino antigo, ele é fermentado hoje em dia por muitas pessoas que às vezes estão por aí, né? Nas igrejas. E isso é muito ruim, isso depõe contra nós. Então, na expressão, os que morremos para o pecado, o que está em evidência é o aspecto legal da morte. No exato momento em que a pessoa morre, cai por terra toda a reivindicação diante do falecido. Quer dizer, ninguém mais pode cobrar nada daquele falecido. Ninguém mais pode cobrar uma dívida dele. Significa que ninguém mais pode exigir algo dessa pessoa. Em outras palavras, os mortos escapam de todos os tipos de compromisso. A morte é um grito de liberdade. E é esse grito que
todo salvo por Cristo dá quando morre para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Eu estou livre agora para não pecar. Fora de Cristo, então, estava morto em meus pecados, nas minhas transgressões. Significa o quê? Significa que eu não tinha liberdade de não pecar. O pecado, ele era como um reinado cujo rei era um carrasco muito severo e que exigia de mim o pecado. Mas agora eu já não vivo mais essa vida. O pecado não tem mais poder sobre mim. Significa que quem morreu para o pecado não pode mais continuar vivendo nele, pois não é possível atender mais às suas reivindicações. Agora, nós continuamos sendo assediados pelo pecado? Sem dúvida nenhuma, pois quem morreu fomos nós para o pecado. Mas o reino do pecado, ele continua em pleno vapor. As estruturas desse reino continuam nos cercando, a fim de nos impressionar e nos acovardar. Aí que nós precisamos fugir do pecado, fugir com todas as nossas forças. No entanto, basta para nós resistirmos mais do que nunca esse assédio, pois não temos mais nenhuma obrigação com esse sistema. Aliás, nenhuma mesmo. A nossa obrigação é com o sistema da graça. Nós entramos para um outro tipo de reinado, não o reinado da morte, porque a morte ficou para trás, agora nós estamos debaixo do reinado da luz, da graça, da eternidade, da vida abundante que Jesus falou. Então, sobre a prática do pecado, o que está em questão não é a possibilidade de o crente pecar, porque essa possibilidade ainda existe enquanto houver vida. No entanto, o que Paulo questiona é a incongruência. O que é incongruência? Absurdo, contradição, incoerência, essa incongruência moral que está envolvida. Quer dizer, não combina. Cristão e pecado são palavras que não combinam. John Stott falou o seguinte, referindo-se ao pecado. Olha, você não pode impedir que as aves sobrevoam a sua cabeça. Elas vão sobrevoar a sua cabeça, mas você pode impedir que as aves façam ninho sobre a sua cabeça. Aí o verso 3, ele vai dizer o seguinte, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, a fim de convencer os seus leitores e principalmente os seus opositores, Paulo expõe uma certidão de óbito. E qual certidão de óbito é essa? O seu batismo. Todos nós aqui, possivelmente, já fomos batizados. E quem foi batizado em Cristo Jesus foi batizado na morte de Cristo. O que se compreende disso? Todos os que foram batizados não batizaram a si próprio, mas foram batizados por alguém. E isso é muito significativo do cristianismo para nós, a partir, sobretudo, já pensando em João Batista, porque no contexto judaico, o judeu que era aquele judeu ortodoxo, aquele que era fiel à lei, ele era obrigado a passar por vários rituais. E um desses rituais eram banhos de imersão, batismos. Batismo é exatamente isso, imergir. E o judeu ele teria que fazer isso em diversas ocasiões para poder prestar culto a Deus. Quer dizer, depois de uma contaminação por lepra, fluxos genitais, menstruais, contato com cadáver, túmulo, mofo, tantas outras coisas. Então, essa pessoa ela precisava se banhar, se mergulhar na água. E esse ritual, ele restabelecia a sua capacidade de prestar culto a Deus. Mesmo um gentil, alguém que não fosse judeu, e que se tornava um prosélito, um convertido ao judaísmo, ele precisava passar por esse batismo. Ele passava por esse batismo e depois por muitas outras lavagens, a cada vez que ele se encontrasse numa situação em que ele se tivesse impuro, tocou ali num túmulo, num morto, em alguém que tivesse lepra. Então, ele precisava lavar a si próprio. E a pessoa fazia isso despida, numa reunião restrita,
diante de 2 ou 3 testemunhas. Quando eram mulheres que faziam isso, então as testemunhas ficavam numa parede oculta e elas escutavam apenas a água escorrendo, escutavam o borbulhar da água, mas não viam a mulher, justamente para preservar a intimidade dela. No caso do homem, isso era feito diante de testemunhas. Então, o batismo de João inaugurou um outro formato, em que as pessoas eram batizadas por alguém, já não era ela que se banhava. Quer dizer, não existe na cultura cristã o autobatismo, eu batismo a mim mesmo, mas alguém batiza essa pessoa. Tanto que João recebeu o cognome ali, o apelido de Batista, aquele que batiza. E esse batismo era um batismo público, diferente lá dos batismos ou dos banhos judaicos, que eram restritos. Esse batismo de João era para todas as pessoas que se arrependiam dos seus pecados, inclusive para judeus. E não tinha característica de lavagem, no sentido de lavar as impurezas físicas, ficando assim eliminada a repetição do ritual, porque o batismo de João Batista, do qual nós somos herdeiros, ele é um batismo ritual de uma purificação espiritual, muito mais simbólica do que aquele batismo muito prático que tinha a intenção de lavar as impurezas físicas. Então, nós fomos batizados na morte de Cristo. Foi Cristo que morreu literalmente. E quando ele foi sepultado literalmente. Nós fomos sepultados com Jesus. Com Jesus. Hernandes Dias Lopes explica do seguinte modo: assim como nós estávamos nos lombos de Adão quando ele pecou, também estávamos em Cristo quando Cristo morreu. Nós mudamos de figura. Estão lembrando lá das aulas anteriores em que Adão foi um tipo de Cristo, mas um tipo imperfeito, porque Adão ele pecou, e Cristo agora ele é o antítipo, aquele ser oficial, se vamos dizer assim, tendo essa liberdade teológica de expressar dessa maneira. Ele não pecou de maneira nenhuma. Então, antes de Cristo, estávamos sob o lombo de Adão. Agora, em Cristo, estamos sob o lombo de Cristo. Então, sua morte, a morte de Cristo, foi a nossa morte, assim como o pecado de Adão foi o nosso pecado. Então, John Stott afirma que fomos unidos a Cristo interiormente pela fé, estamos unidos em Cristo exteriormente pelo batismo. Esse batismo que é feito de maneira pública, comunitária. Olha só a igreja, enquanto comunidade, aparecendo já no tempo do batismo, ou no momento do batismo. E essa ideia refuta, contradiz aquela ideia dos desigrejados. Como você vai ser um desigrejado? Como você vai viver afastado de um corpo? Como você vai viver uma vida afastada do corpo de Cristo, aquele corpo que sustenta as demais partes? Não tem como, não tem como. O nosso batismo foi um tipo de funeral. Olha só, aqui a ilustração, foi um tipo de funeral. No entanto, muito mais do que a forma de batismo que estamos acostumados a ver aqui, o que está em destaque é a fé da pessoa que acompanha o ritual. Quer dizer, a pessoa pode batizar sem fé? É claro, muitos fazem isso, apenas tomam banho, e um banho muito mal tomado, porque não tem o sentido de purificação exterior, mas fazem aquilo por outros motivos que não seja fé. Mas o batismo, de fato, que tem valor, ele precisa necessariamente ser acompanhado por fé. John Stott ainda diz que o argumento essencial de Paulo é que ser cristão implica uma identificação vital com Jesus. E essa identificação é representada pelo batismo como se fosse um drama, um teatro simbólico. Então, nós nos identificamos com Jesus na morte, mas também nós nos identificamos com Jesus na ressurreição. E isso acontece quando no batismo, quando o pastor sobe a pessoa das águas,
ela retorna, então ali, simbolicamente, ela está sendo identificada com Cristo na sua ressurreição. E aí o verso 4, que é o verso que a gente conclui, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Jesus vive uma vida nova e agora nós podemos nos identificar com Cristo nessa novidade de vida. Uma vida que não está mais debaixo do reinado do pecado, portanto, o cristão que comete pecado contumaz precisa muito rever a sua salvação, ele não mais vive nisso, mas ele vive numa vida santificada, numa novidade de vida. Então, note-se que Paulo se utiliza do consenso que havia na igreja sobre o batismo para reforçar esse assunto. Lá no verso 13, ele diz que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Aqui ele diz que fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo. Então, são expressões equivalentes que evidenciam que a morte já não muda mais nada na vida do falecido. Ninguém pode ser morto, mais morto do que já é. No entanto, a cerimônia fúnebre tem uma função demonstrativa para o mundo, e o falecimento se torna em um ato público que não é possível ignorar, tornando-se assim um processo legal. O mesmo ocorre com o batismo. Significa que, se isso for considerado de maneira literal, o batismo salva. O batismo salva no sentido de que, se o batismo ele for identificado com a morte de Cristo por fé, então sim o batismo salva. Mas, e se a pessoa não teve oportunidade de se batizar? Tudo bem, o que salva, então, teologicamente, não é o batismo, mas o que salva é a fé da pessoa. Então, para sermos mais claros, o que salva é a fé que a pessoa tem em Cristo, no ato salvífico, mas Paulo diz que, portanto, fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo. Olha só, vamos ver o que o verso 3 diz. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Sim, nós fomos batizados na morte de Cristo. Então, simbolicamente, o batismo faz aquilo que a fé fez em nosso coração. Podemos também entender que muitas pessoas que foram batizadas não foram batizadas na morte de Cristo, porque não houve um arrependimento que antecedesse esse batismo. Então, sem esse arrependimento, sem o reconhecimento do senhorio de Cristo, o batismo ele se torna algo ineficaz. O batismo só tem eficácia no momento em que haja ali pleno arrependimento, tá? Então, o que está muito mais em voga aqui, irmãos, não é o formato do batismo em si, porque, inclusive, reconhecemos o batismo dos presbiterianos, eles batizam-se ali, ou são batizados por aspersão, tá? Tanto é que, quando eles vêm para a nossa igreja, podemos aceitar a sua membresia sem problema nenhum. Há casos muito especiais em que pessoas também são batizadas por aspersão em nosso meio, mas o que está em voga é o batismo no coração, aquilo que aconteceu no coração da pessoa. Então, o batismo, por ser algo público, ele atesta oficialmente para o mundo o fato de que nós morremos com Cristo. Então, quem vê aquela pessoa que morreu para o pecado e renasceu para o mundo. E por isso causa estranheza quando cristãos são vistos por aí participando de situações plenamente mundanas, porque isso não faz mais parte do cristão. Interessante é o fato de que, ao se referir à igreja, e o apóstolo ele se coloca junto aqui como igreja, Paulo diz que fomos sepultados com ele, com Paulo. Era comum na antiguidade
usarem-se sepulturas duplas. Olha, Paulo diz aqui que fomos sepultados com Jesus. Então, na antiguidade, se usavam sepulturas duplas. Cônjuges, que eram enterrados juntos, mas também pai e filho, mãe e filha, ou também irmãos, que eram depositados na mesma sepultura. E isso simbolizava uma expressão de solidariedade válida para além da morte. Significa que, ao sermos batizados, e o batismo para os cristãos representa a morte, o sepultamento deles para o mundo, já não vivemos mais para o mundo, pois morremos para o mundo, morremos para esse reinado e a sua vontade. Então, essa morte que é representada pelo batismo, tem um objetivo. E qual que é? Paulo vai explicar. Paulo dá sequência ao verso 4, ao afirmar que, a fim de que. Então, se nós morremos por Cristo, nós morremos a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O que reina nessa sepultura aqui não é a decomposição. Vejam que Lázaro foi ressuscitado depois de ter permanecido morto por um tempo, depois ele viveu, mas ele morreu de novo. E o seu corpo entrou em estado de decomposição. Só que nessa morte e sepultura em Cristo, o que reina nessa sepultura não é a decomposição, mas a promessa de uma nova vida, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória, também nós vivamos uma vida nova em Cristo. Cristo foi, e aqui a comparação ela é limitada. Veja só, Cristo ressuscitou e foi glorificado. No entanto, a glorificação do crente não ocorre imediatamente após o seu batismo. E aqui a comparação com Cristo ela é limitada. Na realidade, após termos morrido com Cristo no batismo, para vivermos uma nova vida após esse evento, nosso caminho segue para dentro do serviço. Seria tão melhor se, ao sermos batizados, tivéssemos um caminho vertical, direto para a glória. Não acontece isso com a gente, nesse mundo. Esse mundo ainda está marcado pela decomposição, humildade, precariedade, ainda sentimos os efeitos do pecado, o assédio do pecado nessa vida. Agora, tirando essa limitação, após o batismo, podemos viver essa novidade de vida em busca diária por santidade, no sentido de parecermos muito mais com Cristo ao longo de toda a nossa vida. E aí, para concluir, Hernandes Dias Lopes diz que nossa união com Cristo não é apenas na sua morte, mas na sua ressurreição. Do mesmo modo que Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar nele para vivermos em novidade de vida. O poder, e aqui eu acho mais legal, o poder da ressurreição está em nós, para vivermos uma vida de poder, pois o pecado já não tem poder legal sobre nós. E quando falamos de vida de poder do crente, muitas vezes leva essa ideia ao extremo, para as questões da prosperidade, para a questão de que mal nenhum vai atingir nossa casa. O fato é que tempestades, sim, elas vão atingir nossas vidas, as nossas casas, os nossos amigos, mas do qual poder de ressurreição que estamos falando aqui? É o poder que nos dá aquela vantagem sobre o pecado, de nós não precisarmos mais viver debaixo do poderio do pecado, porque nós temos o poder dado pela ressurreição de Cristo. Amém? Amém. Eu espero ter sido bastante claro. Eu sei que é um tema difícil, mas eu gostaria de ouvi-los agora. Nós não vamos hoje dividir em grupo.
eu gostaria que os irmãos apontassem aquelas partes ou aquelas lições que mais, assim, aquela lição que mais ficou destacada para você. Nós somos hoje um grupo um pouco menor, então eu acho que isso é possível fazer aí até 10 e 10, mais ou menos. Gostaria de ouvir de você. O que você pensa sobre isso? Que lição que você pôde aprender com o estudo de hoje? Se isso faz sentido para você, se você percebe que, olha, essas distorções que se via no tempo de Paulo, de pessoas que falam, olha, nós podemos pecar porque se pecarmos a graça vai aumentar ainda mais, ou distorções parecidas, elas ainda podem ser encontradas de maneira frequente no nosso mundo. Então, gostaria de ouvir você um pouco nessa manhã. Não vamos separar em grupo, mas vamos fazer no grande grupo hoje aqui. Houve alguma novidade, alguma coisa que você aprendeu, que você, nossa, que legal, aprendi isso hoje, não sabia, tá? Que efeito isso trouxe na sua vida? Também pode ser. Eu tenho uma experiência que exatamente ocorreu quando a gente estava no início do curso Casados para Sempre, e tinha um casal que estava à beira do divórcio. Aí nós fomos a São Paulo fazer o aconselhamento, porque era a filha de um cara bastante querido por nós. Aí a gente foi para São Paulo, conversou com o moço, sabe o que o moço falava? Ele falou assim, eu peco sim, mas Deus não é amor. Eu peco na semana, chega lá no domingo, Deus me perdoa. Aí segunda-feira eu vou pecar de novo. E ele falava isso tão assim, eu falei, mas esse negócio não existe, né? Eu nunca tinha ouvido falar que podia pecar à vontade. E Deus iria absolver e tudo bem. Ele amante, que era da igreja. E eu falei, meu Jesus, que mundo que nós estamos. Verdade, e que exatamente como nós aprendemos hoje, né? Com Jesus, a gente é santificado e a gente não pode andar no pecado. E ele apontava esses versículos que está na Bíblia, que fala, né? Onde houve muito pecado superabundou, e também ele falava sobre a absolvição. Eu não sei de onde que veio, ele frequentava a Igreja Rollins, mas eu não sei. Dona Márcia, só um momento. A sua banda larga está bastante baixa, então eu aconselho você a desligar o vídeo e só falar, porque daí eu acho que vai melhorar o sinal. Ok. Eu vou aqui. Cadê? Pronto. Ok. Então, o que aconteceu foi que esse rapaz, ele era muito rico, tinha várias lojas no shopping, era comerciante, mas o que aconteceu foi que ele perdeu tudo, 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 tudo. E a coisa pior de tudo é que ele não se arrependeu e ele saiu da igreja. Então, quando o homem coloca na cabeça um versículo e tira do contexto, e tira assim, não é como dogma, como o senhor falou, né, pastor Marcos? Então, para ele, era negociável aquilo que é inegociável, né?
Então, eu já sabia que existiam esse tipo de pensamento, mas não dentro, pertinho da gente, né? E eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, nem sei se morreu, o que foi, mas a esposa, infelizmente, ela foi, como se diz, influenciada de uma maneira assim também, não sei onde, nem sei com quem, e ela se casou novamente, e a gente falou, não, vamos orar para que ele volte, tal, mas ela não quis esperar. Então, essa crença de que é, vamos abusar da graça não é tão longe da nossa igreja. E a gente tem que ficar com muito cuidado, porque o texto fora do contexto, fora do dogma, no achômetro da pessoa, ele interpreta e continua no pecado. Eu acho que esse cara nunca foi salvo mesmo, porque ele não tinha o temor. Eu falei assim, você teme a Deus? Eu falei, não, Deus é meu amigo. Eu falei, você tem que temer a Deus, para que as consequências virão. Ele falou, não, Deus é amor. Então, olha, paramos de ir, a gente ia toda semana para São Paulo, só para aconselhar esse. Não, aí ele deu um presente muito valioso para a gente e falou, não preciso mais dos seus conselhos. E dispensou a gente. Eu falei, caramba, o que vai ser, né? Mas a pessoa, ela escolhe pecar, né? E porque ele está no domínio do reino das trevas mesmo, exatamente como está escrito o que nós aprendemos hoje. Ele não conseguia morrer por pecado, né? Ele era ele se absolvia, né? Então, Exatamente. esse essa realidade é presente e está rondando a gente, viu? Temos que tomar muito cuidado, né? É só esse testemunho. Tá, Joia? Muito obrigado. Então, você vê, eu não fazia ideia, né? Já tinha visto outras histórias, mas uma dessas, né? Interessante que você falou que ele deu um presente muito valioso, dá a impressão que ele tentou subornar. É um tipo de coisa que ele entra como um suborno. É. Então, eu Tá dei o presente, comprando, então né? agora eu estou tranquilo, estou bem, né? Olha, é triste, é grave isso aí, muito grave. Obrigado, viu, Márcia, pelo testemunho, acho que ajudou bem aqui. Mais alguém? Oi, pastor, é Márcio falando. Eu não abrirei a câmera para não ter problema de transmissão. O que eu, durante a narrativa da aula, o que me surgiu, a gente ficou trabalhando o tema, é que eu me lembrei quando eu me converti com 17 anos na Assembleia de Deus, e a minha experiência daquela época, pregava-se muito sobre pecado, sobre necessidade de salvação, etc., etc., né? Eu acredito que muitas igrejas tinham incluído ensino, né, ou ensinos a respeito nas suas pregações, muitas outras igrejas, né? E a minha percepção é que de lá para cá, digamos assim, né, eu não sei, é uma percepção, né? Prega-se pouco, prega-se mais sobre eu estou falando em geral, né? O bom convívio, a graça de Deus, etc., etc., mas não pregações contundentes que ou mensagens, né? Aí eu me refiro a todas as vertentes assim protestantes e evangélicas, influenciadores, pessoas que têm assim um grau de penetração na sociedade bastante grande, depois com as mídias que surgiram, né, televisão, antigamente era rádio, né, depois televisão nos anos 80, 90, agora
qualquer pessoa, qualquer líder de qualquer lugar do país, ele tem um canal de TV no YouTube, etc, etc. Então, ficou muito pulverizado. Mas o pecado, acho que quando a gente tem o confronto com o pecado, a gente passa por um processo de dor e de entristecimento, né? Porque a gente tem a consciência de que o pecado ele tem consequências graves na nossa vida, ele nos afasta de Deus. Quando a gente tem consciência do pecado, o pecado é um mal que nós causamos a nós, muitas vezes, a outras pessoas e a Deus, né? A gente entristece e desvaloriza todo o sofrimento de Deus através da jornada de Jesus, né? Então a gente pega um grande presente que é a graça e joga no pior lixo que existe, né? Então acho que para o cristão que nasceu de novo, o pecado ele não é uma possibilidade, ele pode ser um acidente, né? E ele não é um ato desejado, porque a sua prática gera arrependimento, tristeza, dor, né? E a cura para isso é 1 João 1,9, né? O que eu aprendi de novo, que eu achei bacana, é que nós somos sepultados com Cristo no batismo, seria bom ter uma ligação direta, né? Dali para o céu. Mas Deus muitas vezes não permite, né? Na maioria das vezes, né? E então acho que a reflexão é assim, nós precisamos ensinar, nós assim como líderes cristãos, e nós muitas vezes nas rodas de conversa onde nós estamos, às vezes na empresa, em outros lugares, quando nós ouvimos certos comentários e etc, essas relativizações, né, seja dentro da igreja ou fora, eu acho que nós como cristãos nós temos que nos posicionar a respeito para... Eu sei que daí nasce um conflito e as pessoas não gostam muito de conflito, mas eu acho que as autoridades e nós, como cristãos, nós devemos nos posicionar a favor deste processo de verdadeiro arrependimento, porque quando você verdadeiramente se arrepende e tem um confronto com sua vida pecaminosa, se aquilo não causar dor, desejo de restituir, né? Eu tenho dúvida se a pessoa verdadeiramente se converteu, tá? E o grande risco é que essas pessoas, ou essas mensagens, elas começam a ter uma amplitude muito grande no meio cristão. Então, parece-me que, assim, falta um pouco de ensino também. Como a Márcia citou desse rapaz, claro que há o ensino e há aqueles que não aceitam o ensino, né? Agora, talvez a reflexão seja, será que nós ensinamos como corpo de Cristo, por onde nós passamos, né? Realmente a respeito do verdadeiro arrependimento, do que é verdadeiramente o pecado, de qual o resultado, as consequências do pecado. Obrigado. Valeu, Márcio, muito obrigado aí. Eu gostei da sua frase, viu, Márcio? O pecado na vida do cristão é um acidente, pode ser um acidente, mas não deve ser uma coisa costumeira. Legal. Pastor, eu gosto muito de algumas frases que ficam gravadas, ficam marcadas e que trazem frases simples e que trazem ensino profundo. Então, quando você constrói uma frase assim, fora de Cristo, não posso não pecar, não é isso? Com Cristo, posso não pecar. Posso. E muitas vezes é um acidente, como o Márcio diz, mas muitas vezes é uma decisão mesmo, né? O cara decide pecar, porque ele pode pecar, não é? Eu lembro que, há um tempo atrás, na igreja, eu estava dando estudo para um casal, 3 filhas, moravam em frente onde o Giro morava, hoje mora o Arroba, onde o Haroldo morava. E eu fazia estudo muito tempo, e eu percebi que o rapaz não crescia, não avançava. Aí, muitas vezes, a gente fica com medo de fazer algumas perguntas, né? Muitas vezes tem que fazer as perguntas. Aí comecei a fazer algumas perguntas, uma delas é, você tem uma outra mulher?
Eu não falei assim, eu troquei uma outra mulher com a palavra filial. Filial. E ele tinha uma filial. Eu falei, então, agora é aquela, né? Agora é vida nova, né? Ele falou, não, Ronda, eu não posso largar, não quero largar. Eu falei, então eu não vou continuar mais aqui, porque agora você decidiu continuar no pecado. Então, essa frase, com Cristo posso não pecar, é muito legal, porque com Cristo também posso pecar, né? E aí ele tinha decidido que queria continuar com a filial, que ele queria continuar no pecado. Então, parece muito óbvio isso para nós, né? Mas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade disso e acha que, como você disse, pastor, pode levar as duas vidas, né? Aí ele continua servindo a Cristo e ao reino do demônio. Então, esses ensinos são importantes, não é? E eu entendo assim que o entendimento disso ajuda muito as pessoas a tomar boas decisões. Né? Isso aí. Obrigado. Valeu, Ronda. Obrigado, viu? Pastor Marcos, eu queria contar um testemunho, uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Nós éramos recém-casados e éramos ainda recém-casados, tínhamos retornado da Alemanha, moramos lá quase 3 anos e pouco da primeira vez, e quando nós retornamos, nós fomos morar num condomínio com éramos 5 famílias cristãs. Jovens casais, casados, ainda não tínhamos filhos, um casal tinha filhos. E esse casal, que tinha um filho, inclusive eles foram nossos padrinhos de casamento, a esposa era como que a gente diria, uma evangelizadora, ela pregava Jesus. Assim, como a gente está conversando, ela tinha uma facilidade muito grande para fazer isso, e éramos muito amigas e somos até hoje. Mas, em algum momento, naqueles primeiros meses, o primeiro ano de convivência ali, essa mulher resolveu se separar do marido. E nós entramos numa campanha de oração e jejum, inclusive conversas, nós e várias outras pessoas, por esse casal, e nada foi possível para mudar o coração dessa mulher. E não havia, assim, era uma barreira enorme, eu não sei nem explicar, assim, de conversa sobre o que estava acontecendo. O marido conversava muito com o Márcio, chorava muito. Bom, concluindo, eles entraram na justiça para fazer o divórcio deles, e o marido não queria, e foi um divórcio litigioso. Eles eram cristãos, vamos dizer assim. O marido, até hoje, tem a sua fé cristã, é um homem firme em Deus e tal. Mas foram para o litígio, porque aí tinha a casa que eles tinham construído ali, tinha o filho, né, que tinha que resolver as questões da guarda e tal. Essa criança, eu presenciei assim momentos dele estar com a mãe na casa, que morava do nosso lado, e o pai vinha buscar, né, porque daí tinha tal guarda lá. Essa criança gritava, ele devia ter uns 2, 3 anos, gritava horrores, porque não queria ir para a mãe, mas queria ficar com o pai, queria que o pai ficasse, o pai tinha que levar. Era um horror, pensa num horror. E nesse processo de litígio, essa mulher chegou para mim um dia, nós éramos muito, muito próximas, nós tínhamos grupo de oração, era tremendo assim, né? Mas nesse processo, ela chegou para mim um dia um pouco desesperada e queria que eu fosse testemunha em juízo contra o marido, para que ela pudesse ficar com a casa, sei lá. Aquilo me pegou assim de uma surpresa e uma coisa, né? E eu parei ali mesmo com ela, eu respirei e eu disse: olha, eu amo muito você,
mas o que você está me pedindo, eu não vou fazer. Porque eu vou dizer o que contra esse meu amigo, que não, na situação toda eu não vejo nada que eu possa chegar lá para favorecer você na justiça, porque está tudo fora, está tudo errado aí, né? E eu falei, eu sinto muito, mas eu não vou poder te ajudar, porque vai contra o que eu creio. E assim, foi um momento bem tenso entre nós, e acabou a conversa ali, eu fui para casa tremendo, tremendo literalmente, porque era uma situação muito constrangedora. E depois de uns dias ela chegou para mim e pediu perdão por aquilo que ela tinha feito. Ela reconheceu que estava errada, que ela estava em desespero, que ela queria resolver a vida dela e coisa e tal. Para resumir, então, quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, e até hoje nós não sabemos explicar exatamente o que aconteceu ali. E hoje ela tem uma outra pessoa, né? Ela mora com um outro homem lá, faz muitos anos. Mas nós somos confrontados com situações na nossa vida que a gente realmente precisa se posicionar, né? Diante das pessoas, conosco mesmo. E às vezes aquilo dói. Eu confesso que naquela hora eu fiquei tão assim, porque eu falei, bom, eu vou dizer não e eu vou perder a amizade dessa pessoa. Mas a minha fé e o que eu entendo de Deus não me permite prosseguir com isso daí, né? Enfim, e a nossa amizade continuou depois, mas essa pessoa, ela realmente está fora da vida cristã, ela está, inclusive hoje, acho que ela é budista, mas eu também, como o Márcio, eu penso que certos comportamentos que são muito chocantes com a vida, com a palavra de Deus, cristãos que têm um comportamento que choca demais com a palavra de Deus, a gente fica refletindo, a gente não pode julgar, né, quem somos nós, mas será que de fato essa pessoa teve uma experiência genuína com Cristo e reconheceu que é uma pessoa que é um pecador, né? Não é um pecador de cometer pecados, mas é um pecador porque está fora da vida de Deus, e sem Jesus você não vai ter essa vida. Então, será que uma pessoa que de verdade teve uma experiência dessa vai caminhar assim em situações tão fora do que a palavra de Deus diz, né? Então, aquela experiência lá me marcou muito, muito mesmo, e me marcou no sentido de que você dizer não em prol do que você crê, do que a palavra de Deus te ensina, você vai perder amigos. Nesse caso, eu não perdi a amizade dessa pessoa, mas a gente não é mais aquilo, nós não temos mais aquela amizade profunda, né? Mas vai nos levar realmente a perder, vai nos levar a estarmos sozinhos, etc., né? Então, eu queria contar essa experiência porque foi muito chocante e, como disse a Márcia, né, que a gente precisa tomar esse cuidado no nosso dia a dia, porque nós somos confrontados, né, em situações pequenas, em situações maiores, mas a vida com Deus, ela vai requerer da gente esse posicionamento constantemente, né? E eu me entristeço até hoje com o desfecho daquele casamento e daquela história, né? O filho deles foi descoberto recentemente que tem problemas mentais sérios, né? O filho está com quase 30 anos hoje. Enfim, foi uma história bem triste, de muito sofrimento e de um desfecho muito ruim, né? É isso. Tá bom, Josi, obrigado. Nós já vamos finalizar por conta do tempo, mas essa questão de será que já é cristão ou não, é um assunto que às vezes a gente vem conversando lá na equipe pastoral, viu? E eu confesso que eu estou mudando algumas percepções, tá? Eu ainda não posso bater o martelo nessa questão, mas eu estou começando a estudar algumas coisas e tal, né? Porque o que a gente tem percebido, e o próprio pastor Guto já trouxe algumas questões sobre isso, de pessoas que realmente foram muito, muito, muito fiéis, crentes, de verdade. Tinha todos os frutos.
e em algum momento essa pessoa ela desiste da fé. Ela entra numa situação ali de pecado que não se arrepende, e ela realmente ela vai para o fundo do poço mesmo e não quer voltar. Bem diferente do filho pródigo que um dia voltou, né? E tem gente que parece que não volta mais, né? Então, é uma questão que a gente vai ainda pensar um pouco mais, né? Eu acho que é uma questão de doutrina, não é uma questão dogmática, pelo menos não para mim, isso aí, tá? Então, se alguém pensar diferente, não tem problema, tá? No fim das contas, não somos porteiros do céu, né? Podemos estar equivocados, né? Mas é algo para se avaliar, né? Eu acho que tem pessoas que realmente foram muito bem por muitos anos e em algum momento elas acabaram saindo, né? Isso é muito triste, tá? Gente, muito obrigado. Tivemos poucas pessoas, eu acho que a conversa foi muito boa. Quando se divide em grupo, tem o aspecto de que mais pessoas podem falar, mas a gente perde essa coisa de grupo, né? Eu acho que enquanto que o número de pessoas for um número mais reduzido, 8, 10 pessoas, não tem problema em ficarmos assim, tá? Se em algum momento chegarmos 20, 30, aí talvez é o momento de voltar para grupos menores, tá? Mas eu acho que a dinâmica ela fica mais legal assim, num grupo menor. Tudo bem? Concordam? Então, tá bom. Gilson, por favor, ore para finalizarmos esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra e nesses aspectos ela é bem contundente, é bem forte e queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que nos mostra que a vida cristã ela não tem uma coisa de flexibilidade, de pecar, mas nós agradecemos, Senhor, que somos alertados de conceitos tão importantes, que foram tão enfatizados no livro de Romanos. Nós queremos agradecer, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo, e a nossa vida possa continuar em direção à santidade, como é a nossa doutrina, e o pecado vai aparecer como um acidente, como algo que está ligado à nossa natureza, mas que não pode nos dominar, Senhor. Nós queremos agradecer por esse conceito tão importante. Ajuda-nos, Senhor, a ter a sensibilidade e o Teu Espírito Santo possa nos mostrar claramente, Senhor, quando é o momento de retornar, arrepender-se e voltar para a Tua comunhão, Senhor. Obrigado, porque nós temos a natureza pecaminosa, mas nós fomos batizados em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Obrigado por esses conceitos tão fundamentais na nossa vida, Senhor. Queremos agradecer pela vida do pastor Marcos, que tem liderado esse estudo tão importante e tão complexo, mas ao mesmo tempo tão claro, Senhor, como a nossa vida cristã deve ser e deve se comportar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão bom, Senhor. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a vocês e até semana que vem, se Deus assim permitir. Amém. Bom domingo a todos. Amém. Bom Obrigada, domingo. pastor. Boa macarronada para todo mundo aí. Com frango, hein? Yakisoba, Honda. Ué, não é macarrão Comer com macarrão frango? também. É macarrão. É macarrão